Ai, Cris Maia, então, contando pra gente sobre o oráculo da natureza. Amo. Ô, Cris, eu acho que você podia se apresentar e aí você conta no oráculo, pode ser? Tá bom. Então, eu sou a Cris Maia e eu sou a criadora do Oráculo da Natureza. E aí eu vim aqui hoje bater esse papo com vocês para falar um pouquinho como é que foi essa inspiração. E aí eu estou no meu ateliê agora com as tintas. Eu até coloquei dos quadros, que é um acrílico sobre tela em 60 por 80, que é uma das cartas do oráculo. Coloquei ele aqui do meu lado, que é a carta da rã. E aí essa rã, ela é pequenininha. Eu encontrei ela no Rio São Miguel. E ela também é conhecida como sapo flecha, está em extinção. E aí eu fiz uma analogia lá com o cambô, né, também, mas essa coisa também do sapo, da bruxa, com o sapo, né, e tá nesse inconsciente coletivo, de várias formas, né, que a gente vê nas histórias infantis, por exemplo, enfim. Mas esse aqui é um acrílico sobre tela. Então, a maioria das cartas, elas foram feitas em acrílico sobre tela, mas também tem aquarela, que nem essa aqui, que é a estrelona, que é o capim estrela do Cerrado. E eu adoro, acho que se eu uma das flores que eu mais amo no Cerrado é essa, o capim estrela. O capim estrela, não sei se vocês já fizeram isso, ele é bem durinho, ele é pequenininho, mas ele é forte, né? Tem umas florzinhas no cerrado que elas são assim, nem todas, mas tem umas florzinhas no cerrado que elas são bem pequenininhas, mas elas são muito fortes. Então é como parece como se ela dissesse assim: "Nossa, eu sou pequenininha, então eu preciso ser forte". Faz sentido. Faz sentido. Né? Então, e essa coisa do microcosmo e do macrocosmo, que eu vou falar no apêndice com Hermes Trismegisto, tem a ver com essa carta da existência aqui. Essa força que existe em tudo, desde o microcosmo ao macrocosmo, né? O que está em cima como o que está embaixo. Mas eu gosto muito dessa flor, por quê? Que aí não está no oráculo. Quando eu ia caminhar no Cerrado, então tinha lá essa flor, e aí dá para colocar ela de brinco. Aí ficava um brinco, assim, sabe? Porque ela é bem durinha e o cabinho dela é fino, então eu cortava e colocava ela de brinco. Ou então enchia o cabelo com ela, assim. Então tem uma coisa com o feminino e Ai, que com a força. lindo! Com a força do feminino, do que o pequeno e o grande é algo que é muito relativo, né? Então, é bem essa sabedoria de Hermes Trismegisto. Então, o oráculo foi... O escopo do oráculo é astrologia. Tanto é que no final do livro, vocês vão encontrar uma bibliografia com 10 livros, sendo que a maioria dos livros que vocês vão encontrar lá são... nem todos, né? Mas assim, a Bíblia da Astrologia, aí eu coloquei a Bíblia do Tarô, o grande livro de astrologia, que foi esse aqui foi bem forte, porque esse livro ele é até... Não sei nem se ele sumiu, eu não tenho mais ele aqui. É bem capaz que eu tenha. Peraí, deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. Deixa eu ter pego ele. Talvez tenham. Esse livro aqui nem existe mais. Esse livro é uma relíquia que eu ganhei na época que eu estava muito estudando astrologia. Em 2008 eu comecei a estudar astrologia e eu concluí esse oráculo já tem 10 anos, né? Então, se nós estamos em 2022, eu concluí ele em 2012. Mais ou menos isso. 2012, 10... Não, acho que ele tem menos. Ele tem... Não, ele não tem 10 anos, não.
eu concluí esse oráculo. Foi em 2012. Em 2012. Ou antes, até um pouco, 2011, talvez. Então, em 2008, eu comecei a estudar astrologia. Um dos livros é esse. A maioria dos livros vai estar falando de astrologia. Mas tem alguns outros, tipo A Vida Secreta das Plantas, que eu cito, por exemplo, na carta da árvore. Porque, segundo esse livro, A Vida Secreta das Plantas, em 1974, um cientista foi contratado pelo FBI para fazer o detector de mentiras. E aí ele pegou nos escritos da Idade Média de um outro cientista que foi ameaçado por uma rainha que queria descobrir o que as pessoas pensavam. E aí ele desenhou um galvanômetro. Aí ele pegou esse estudo, transformou num galvanômetro e começou a fazer testes, só que ele não descobriu o que estava mentindo, se não estava. Ele não conseguia saber o que fazer com aquilo. Ele só sabia que dava para medir as ondas cerebrais e dava para medir o pensamento, mas o que o pensamento estava falando não dava para saber. Aí o que ele fez? Ele começou a colocar em tudo que é lugar, até que ele colocou nas plantas. E aí ele descobriu que as plantas pensavam. Em 1974. E aí ele não podia chegar para a comunidade acadêmica e falar as plantas pensam, porque senão ele ia ser o quê? Ridicularizado e queimado. Não na fogueira, mas queimado como a gente queima hoje na comunidade acadêmica. E aí ele pegou e chamou os outros amigos que eram mais íntimos que ele não, e começou a fazer experimentos. E aí ele descobriu que se você plantar uma planta a partir da semente, você fica com uma conexão eterna com ela. E se você, num raio de 50, não lembro agora, tá? Estou chutando o número, mas uma coisa se fosse 50, 100 quilômetros, você fica conectado com essa planta, qualquer planta. E se você tiver um orgasmo, a planta sente. Junto. Tem um sítio feliz hoje. Desculpa. Você tem um sítio feliz. Ai, que bom, né? E aí é isso. Porque, por exemplo, naquele plantio no Peru do milho arco-íris, o que eles fazem para o milho ficar mais bonito? As famílias, porque é uma agricultura familiar, plantam o milho e depois eles vão, quando o milho vai crescendo, que vai cobrindo entre o milho, os casais transam. Porque se eles acreditam, olha só, isso é milenar. Para o milho ficar mais bonito, eles têm que transar no meio do milharal. Né? Então, assim, as plantas, e aqui a gente está falando de um oráculo da natureza, e na carta da árvore especificamente, porque eu falei disso, do galvanômetro e tudo mais, por causa da carta da árvore, eu vou falar para a gente plantar, né? Plante uma árvore. Quantas árvores você já plantou na vida? Você tem um sítio, deve ter plantado várias, né? Mas, por exemplo, tem gente que mora no prédio, mora num apartamento. Eu, como morava há muitos anos atrás, morava em São Paulo, e eu não podia, eu não tinha um sítio para plantar. Aí eu comecei a plantar nas praças, porque eu queria plantar árvore. Isso adolescente. Né? Ia lá, eu chamava as amigas e grupinho de adolescente plantava em terreno baldio, não é meu, mas eu ia lá e plantava. Quer dizer, de alguma maneira eu me conectei ali com a natureza. Então, a verdade é que, tudo bem, eu estou na Chapada, é um oráculo que está falando do Cerrado, eu estou muito conectada com a natureza, mas na verdade mesmo, todo mundo mesmo na cidade pode se conectar com a natureza, né? A lua cheia, por exemplo. Aí vai entrar, sei lá, na carta da lua. A carta da lua. Deixa eu pegar essa aqui, né?
que fala dos humores, que também tem a ver com a astrologia, e aí ela vai estar conectada com o signo de Câncer, com a Lua, com os ciclos femininos, com a alimentação, né? E a capa do oráculo, por exemplo, que é o São Francisco, né? São Francisco de Assis. Para mim, não tinha melhor figura para falar de natureza do que São Francisco, porque, obviamente, que os bichos estão felizes na natureza, livres, soltos e numa biodiversidade equilibrada, né? Então, São Francisco é o padroeiro dos ecologistas, né? Porque esse oráculo se trata disso, né? Também, né? Enfim. E aí, assim, tem cada pessoa vê uma coisa, né? Então, os pássaros vindo de encontro com ele. Poderia estar pegando fogo aqui ou não, ou poderia também ser uma leitura de estou vendo um pôr do sol, né? Porque a arte tem isso, de você olhar e aí uma coisa que eu acho super importante de falar é o seguinte: aí você tirou uma carta, aí você já vai sair correndo olhar no livro o que significa aquela carta. E no começo do livro eu até falo um pouco sobre isso, tipo, a arte, como cada carta realmente é uma obra de arte, que demorou 10 anos para pintar centenas de obras e dessas centenas fazer uma curadoria de 25 para depois escrever o oráculo. Então, cada obra é uma obra totalmente detalhada. Então, ele é um oráculo primeiramente visual, de maneira que você olha, e primeiro você olha, e antes de ler, entrar na parte racional, você mergulhar no teu inconsciente através da arte, que a arte serve para fazer isso, e tentar captar coisas para além das palavras, porque a palavra é muito mundo racional. E aí se você fazendo isso, você não perde a oportunidade de daí acessar realmente a intuição. Esse tempo, uma questão de tempo, sabe? Porque muitas vezes você está numa situação, pode ser qualquer oráculo, né? Um oráculo bem feito, um oráculo artístico, qualquer um que seja bem feito, eu acho que pode criar esse efeito muito facilmente. Como, por exemplo, o tarô de Osho, que tem algumas cartas aqui, inclusive eu cito ele na bibliografia. Eu amo esse oráculo, eu acho que ele é uma obra-prima, porque as cartas realmente são muito artísticas e expressivas demais, de maneira que você pode olhar para aquela carta e ficar, de repente, meditando na imagem, sem olhar palavra nenhuma, e depois, se você quiser ou não, você poder ler daí, né? Mas é isso, eu falei bastante. Eu ia falar só um pouquinho também. Ela está gravando aí. Se alguém também quiser fazer alguma pergunta, se tirou, quiser falar de alguma experiência, não sei. Aqui eu tenho uma outra carta também, que é a carta do cristal. Também é uma tela 60 por 80 em acrílico sobre tela. E ela fala do guru. Cris, e como que surgiu essa história do oráculo? Você. Ah, desculpa, termina de falar aí da carta Não, dos eu quero. cristais. Pode perguntar, pode perguntar. Como que surgiu a Como história do surgiu? oráculo? Surgiu, você já pintava e depois veio, ou você criou a imagem com a Não, ideia de primeiro eu transmitir pintava. algo? Ah, Foi assim, ó. Há 18 anos atrás, há 20, bom, eu sou artista plástica há 20 anos, eu sou bisneta de artista plástico, meu pai também é artista plástico, tá? Daí eu não satisfeita, casei com um artista plástico há uns 20 anos atrás. E aí eu comecei a pintar o cerrado quando eu vim para cá
8 anos atrás. Passaram-se 10 anos de pintura. Só que a Chapada é um lugar muito místico e eu gosto desse assunto. E aí eu comecei em 2008 a estudar astrologia, mas eu já estudava tarô, porque eu comecei a estudar tarô, que foi o primeiro tarô que eu tive, foi o tarô de Marsella, que também está na bibliografia, há 20 anos atrás, que eu comecei a estudar o tarô de Marsella e eu colocava, inclusive, eu jogava, né? E eu comecei a ver muita coisa, só que eu comecei a me assustar. Então, assim, por exemplo, se alguém pergunta para mim, Cris, você tira a carta? Eu já tirei, mas hoje em dia eu não tiro mais, tá? Eu não sinto de tirar. Eu acho que teve o meu momento. Pode ser que volte? Pode, né? Não sei. Agora eu não tiro. Eu não sinto de tirar. Eu tiro para mim ou em alguma situação muito assim que eu vejo que realmente precisa para alguém. Mas para alguém é muito difícil eu tirar, porque por causa de uma coisa, eu tenho uma característica de que se sair uma coisa, se eu ver, sei lá, que a pessoa vai morrer, eu não vou conseguir dizer para ela. Entende isso? Como eu já vi coisas, não de morte, mas que ia acontecer coisa ruim, eu não consegui falar para a pessoa. E aí eu estrago a leitura, não é assim, né? Você tem que falar, a pessoa está lá pagando para você saber a coisa, você está vendo um negócio horroroso, você não pode falar, teu marido está te traindo, sei lá. Então eu parei de tirar. Na época eu era uma menina. Eu parei de tirar porque aquilo estava me tirando sono. E aí eu senti que não era mais para tirar. E daí eu me desfiz do oráculo, do tarô de Marsella, e vi que o negócio era realmente sério. Tipo, eu tive um respeito enorme por aquilo, a ponto de parar de tirar. Aí eu ganhei o tarô de Osho do meu pai. E aí eu me encantei com aquela, porque aí eu já estava muito mergulhada na pintura. Né? Eu estava pintando 10 anos de pintura na Chapada, então centenas, na média umas 500 imagens, né? Eu tenho quase 1000 quadros feitos, mais ou menos, vendidos, enfim, estou falando de pequenos formatos também, tá, gente? Não é que eu pinto todos gigantes, 1000 quadros, formatos pequenos, médio, grande, aquarela, tudo, umas 1000 imagens aí. E aqui, inclusive, tem até imagem de aquarela em A4, por exemplo, como essa imagem aqui da águia, né? Uma aquarela. Então, é um desenho pequeno, lógico, não é porque ele é pequeno que ele é mais fácil, isso é muito relativo. A ideia também, como vem a ideia da imagem, né? Que está para além do que você vê, porque senão você tira uma foto e tá bom. Mas eu adoro pintura realista também, acho que tem o seu valor, todos merecendo. Mas a arte dá essa possibilidade do ser humano criar o que ele não vê, né? O que ele sente. E isso tudo para dizer que quando você olha, então tá, ela estava perguntando por quê mesmo? O que ela tinha perguntado para eu? Entrei no. Eu esqueci. Por Como que que eu tinha fiz o nascido essa oráculo? Como que história? Se era foi? com a Tá, daí arte tinha um primeiro? monte. Então eu tô contando toda. Porque você vê que é uma coisa que caminhou paralelo com a outra até que elas se entrelaçaram e surgiu o oráculo. Então, por um lado, eu tinha o misticismo e o tarô e a astrologia que foi se desenvolvendo, e a arte ela é o escopo principal, porque ela é a minha forma de viver, de estar no mundo, de sobreviver, inclusive não saberia viver de outra forma, porque eu sou uma artista plástica profissional, né? E eu não tenho nenhum receio de dizer isso, porque eu acho que esse é o maior desafio de um artista plástico. Porque tem gente que me pergunta assim, eu acho engraçado essa pergunta, por exemplo, quando você começou a pintar, né? Poderiam perguntar isso, alguém, né? Uma pergunta comum. Quando que você começou a pintar, a desenhar? Quando eu era criança, me dava um giz de cera na mão, como você ou qualquer outra pessoa. É aí que você começa a pintar. Então, é meio estranha essa pergunta ao mesmo tempo. Porque todas as crianças já pegaram um giz de cera, uma aquarela, um guache,
Ah, mas ele era muito pobre, não tinha, pegou um tijolo e desenhou na parede, né? Então, todo mundo que era criança, tanto que Picasso fala, né? O maior desafio do artista plástico é voltar a pintar como criança. Então, toda criança pinta. Só que aí o que eu acho que transforma uma pessoa em artista plástico não é nem a faculdade. Ah, eu fiz uma faculdade de artes plásticas. Virei artista plástica? Assim, no meu ver, tá? Quando que uma pessoa vira artista plástica? Quando ela fala, eu sou artista plástica profissional. Quando ela assume isso. Ela não fala assim, ah, eu sou artista plástica, mas daí eu sou também contadora. E aí eu sou, sei lá, milhões de coisas e artista plástico. Não, meu principal trabalho é artes plásticas. E eu tenho misticismo e essa coisa holística. Porque moro aqui na Chapada também. A minha vida me trouxe para cá porque eu já era assim, né? Tanto que eu vim por motivos espirituais, para desenvolver a espiritualidade, como a maioria dos alternativos de Alto Paraíso, por exemplo, da Chapada praticamente toda. Então, esse caminhar do holístico com as artes plásticas foram se desenvolvendo paralelamente. Porém, as artes plásticas estava no setor profissional da minha vida e do meu sustento. E o holístico era algo que eu gostava, mas eu não trabalhava com isso exatamente. Eu cheguei a tirar carta, cobrando, inclusive, mas eu vi que eu não era aquilo, daí eu botei meio que de lado, mas continuei estudando. Aí estudei astrologia também, mas também nunca fiz mapa por conta da mesma coisa. Faço mapa para alguns amigos, muito assim, brincadeira, mas eu não tenho essa coisa de conseguir dizer para a pessoa, olha, meu Deus, vai acontecer uma coisa horrorosa, sei lá. Eu não tenho essa condição de falar isso. Então, eu vi que não era a minha profissão fazer aquilo. E eu optei em continuar até por causa da história da minha família. Meu bisavô pintava, meu pai é artista plástico, estava casado com um artista plástico. Então, eu tive vários mestres e, enfim, com 14 anos eu montava forno de cerâmica. Meu pai é ceramista, é escultor, né? Inclusive, tem várias obras dele aqui na minha casa. Ele faz mais na parte do abstrato e tal. Então, e aí respondendo a tua pergunta, é justamente isso, esse caminhar paralelo, num dado momento, quando eu olhei o meu arquivo de imagens, tinha centenas de imagens, e eu podia escolher ali os 25 arquétipos que eu queria. E já tinha um oráculo pronto. Basicamente foi assim. E aí, quando eu sentei para escrever, menina, eu fiz o oráculo praticamente em um mês. Porque eu já tinha as imagens. Das imagens, você tem ali, porque é aquela coisa que eu te falei, né? Quando eu olho uma imagem, tem alguma coisa que vem milhões de informações na minha cabeça. Então, é muito fácil de escrever a partir dessa imagem. Ou dessa aqui já tem milhões de informações. É só bater o olho aqui e dissertar. Lógico que com o escopo de um estudo de astrologia, de tarô, de pedras e cristais, essa coisa das plantas também que sempre me fascinou, com a vida secreta das plantas, que as plantas pensam, a conexão também, porque tá, e tudo isso junto, e mais morar no Cerrado. O morar no Cerrado também, óbvio que faz toda a diferença. Você está ali caminhante, você está pisando nesse terreno de cristal, com flores, microflora e paisagens exuberantes e deslumbrantes, de uma imensidão, de uma grandiosidade, com um céu de estrelas maravilhoso, enfim. Tudo isso faz você se conectar com essa Gaia, com esse planeta. E aí ficou muito fácil, né? Quando o vídeo já estava pronto. Ah, mas aí você recebeu o oráculo? Tem gente que fala, aí você recebeu o oráculo. Cara, eu não posso nem dizer que eu recebi, nem que eu não recebi.
É lógico que teve toda uma trajetória para receber. Então, eu acho que eu me preparei, né? Eu pintei, eu fiz o que tinha que ser feito, eu segui o meu caminho e num determinado momento veio. Interessante isso, né? Como a vida vai conduzindo e de repente tá ali, né? Tá Uhum. pronto. Eu acho que para muita gente é assim. Se você for analisar a história da tua vida, você vai encontrar coisas assim. Do tipo, eu construí isso e isso, eu fui juntando aquela, esse estudo, com essa vivência, com esse local onde eu estou, com essa pessoa que chegou, com esse grupo, às vezes, pronto, e agora eu posso, eu tenho aqui, ó, eu posso ajudar vocês, ou até emociona, né? Porque é lindo isso nas pessoas, né? A construção do ser humano. Então é bem bonito. E aí, Hum, imagino, né? que amor, que amor. Ela é bem apaixonada pela criação, né? Pelo filho oráculo dela. Lindo demais. Sim. É. Maria do Carmo tá aqui com a gente também, Regiane, Lili, a Tássia já tava, que bom. Querem fazer perguntas para Cris? Ia pedir para ela tirar uma cartinha, mas ela disse que não tira mais a cartinha, não sei. Não, mas aí Esse não é para. oráculo ela Não, que eu tira não. para nós uma. Não, mas eu vou tirar. Agora eu vou tirar uma, assim, para o grupo, né? Eu acho que vale a Eu pena. acho ótimo. Para encerrar. Para encerrar, é boa ideia. Eu só queria falar que eu uso o oráculo quando eu faço um trabalho assim energético para um grupo e a gente sempre usa algum oráculo. Eu uso esse, né? O teu. E aí eu tiro uma cartinha e a gente faz a leitura daquela carta para o grupo, assim. É isso. Ai, que legal, gente. Eu fico tão feliz, assim, sabe, com esse retorno e saber que, nossa, tem algo a mais também, né? Que eu não esperava, sabe? Às vezes eu tenho umas respostas das pessoas emocionais mesmo, muito verdadeiras. E aí eu sinto o meu coração assim muito preenchido, sabe? Então eu sou muito grata por ter podido ter tido todas essas ferramentas, né, para chegar e entregar isso para pessoas que usam e que se sentem bem e que vêm me trazer uma resposta super positiva em relação a isso. Então, eu fico muito feliz mesmo. Então, vou Ai, tirar vou aqui, tá? contar também, antes de você tirar. Então, conta. Eu comprei esse oráculo quando eu fui pela primeira vez na Chapada, era minha, como que chama? Lua de mel. Minha lua de mel. Na verdade, era um ano depois que eu tinha casado, mas a gente considerou a nossa viagem assim. E aí a gente comprou o oráculo, e daí a gente tirava todos os dias a carta, e daí para viver a viagem bem com esse propósito, né? Com essa intenção de estar consciente, né? Do que estava se passando ali. Ai, travou a imagem, Cris. Não sei se você está me ouvindo. Acho que deu uma falhadinha, mas tá, Isso. E aí voltou. foi bem especial isso do oráculo. Foi em 2016. Já tem um tempo. E aí, quando Olha, surgiu a viagem presença na minha vida, que foi bem essa união de várias experiências, né, que eu vivi, e que a gente foi para Chapada, eu falei, não, eu quero dar esse oráculo para as meninas como um presente, como, né, esse espaço de conexão. Então, adoro, adoro. Hum. ai, que legal, gente. Lili, quer Sim, falar? e principalmente na Ah, pandemia, né? Eu acho que durante a pandemia também que o pessoal
me deu bastante retorno, assim, em relação a como o oráculo ajudou a pessoa na jornada, né, interna, nesse mundo interior aí. E eu acho que o oráculo ajuda justamente, eu até falo no começo do livro, que ele é uma ferramenta para você acessar. Ele é só uma ferramenta, né? Tem até, inclusive tem também a consagração, sabe? Eu não sei se vocês já olharam isso, que fica na página 5, consagração do oráculo. Então, eu acho super importante a pessoa consagrar, tem uma oração, 3, 4 passos para você fazer, e se conectar e consagrar o seu oráculo para ele realmente ser uma ferramenta legal, sabe? E é justamente na introdução, né, que ele tem a intenção de tocar as notas que ressoam ao seu eu mais profundo. É uma ferramenta para que você possa dar mais tempo e atenção à sua intuição. Então, é isso mesmo que eu falei, para olhar a carta por ser um trabalho artístico muito profundo, ela só na imagem pode te trazer essa conexão interna. Por isso ele é uma ferramenta. Então, esse olhar para a imagem e dar esse tempo de observador, e a partir dessa observação pelos olhos, né, que vai entrar aqui, ó, nos seus olhos, a pineal, e você vai deixar aquela informação e dar aquele tempo da intuição primeiro, para depois entrar no racional, que são as palavras, né? Então vamos tirar a cartinha. Alguém mais quer falar da experiência? Eu vou Eu tirar. abri o mic para falar, mas eu queria terminar de escutar a Cris. Cris, só para dizer que assim é como é que eu posso dizer, um amuleto assim, algo muito muito especial para mim, que eu fiz muita questão de carregar, de trazer, carregar não porque é uma palavra forte, mas de trazer comigo é, como essa guiança mesmo, porque eu tinha depois que eu fiz a viagem com a Laís, com a Dani, com as meninas, né? Viagem em presença, recebi de presente e para mim veio assim num momento muito especial, muito importante e muitas transições aí sucederam e o oráculo está sempre me guiando. Eu tinha antes essa rotina de tirar a carta todos os dias de manhã. E para mim, assim, eu comecei a tirar sempre. E vinha a mesma carta, assim, dia sim, dois não, aí vinha a mesma carta. Eu falava, gente, mas pera aí, como é que é possível? Que loucura, né? E eu falei, não, bom, tudo bem, a mensagem que eu preciso receber, né? Fui para aquele lugar da racionalidade, preciso trabalhar em si, mim, tudo mais. Mas, agora você falando. Me trouxe esse lugar de, pera, respira, observa a carta, sente a carta, qual que é a mensagem da intuição e não do racional, né? Porque eu era exatamente assim. Por ser um ritual da manhã que eu fazia na meditação, eu só abria ali, olhava a carta, falava, nossa, legal, que incrível, tucano, baleia, e aí já ia para o livro para entender o que estava dizendo. E antes de entender o que o meu corpo estava sentindo, né? Então, isso para mim é tão forte, porque eu consegui voltar para essa conexão agora com a sua fala. Então, eu falei, não, é o tirar da carta, mas deixa o corpo sentir o que que é antes da mente querer entender o que que é, né? E agora não, agora eu tiro assim quando eu tô muito conectada. E que forte, eu queria super fazer uma leitura contigo, assim, uma tiragem de carta com você, porque, meu Deus, que poder, que potência, né, de sentir, assim, a sua espiritualidade muito aflorada e esse respeito grandioso, né, porque é um ato de muita coragem também, de tirar carta, de ler, né, de ver e sentir outras vidas, outros espaços, assim. Então, eu
me instigou super de fazer uma tiragem com você, mas através da carta, das cartas aqui, eu pude sentir muito mais tua energia, né? Eu pude, através desse encontro, na verdade, que a Laís proporcionou pra gente no grupo da viagem, pude te conhecer aqui, né? Mais de pertinho, assim, te olhando e tudo mais. E agora, com as próximas consultas aqui, pessoais de oráculo da natureza, com certeza eu vou sentir muito além do que a imagem, do que o texto que você trouxe ali, senão que essa energia que você transmitiu, essa energia que você colocou, escolheu, né, através da sua arte, trazer para a gente, que com certeza é um serviço, né, assim como ofícios de cada uma aqui no individual, eu acho que eu vejo que você trouxe muito assertivo na maneira de, eu sou artista, mas eu sou isso, mas não, nós somos, tem esse vórtex muito forte de energia da nossa espiritualidade, do nosso servir, né? Muito além do que um ofício, mas por mais que seja um trabalho, né, que seja rentável, mas de uma certa forma vem para a expansão, vejo, né, para o crescimento, eu vejo a Laís, quando nós fizemos a viagem, eu pude participar e eu falei, meu Deus, como é expansivo, né, como a gente consegue ir a lugares assim inimagináveis, então eu sinto que é um servir, é uma entrega, e com muito respeito agora, muito mais, eu quero tirar uma carta e sentir nessa essa mensagem depois desse encontro que pode, assim, realmente abrir muitos portais aqui pra gente. Eu tô muito grata de, inclusive, ver esse ateliê lindo, esse espaço que você tá aí agora e que com certeza conecta muito mais, assim, as nossas consultas, enfim, os nossos momentos de ritos aqui. É isso. Que Muito coisa grata. linda. Você é uma linda. Que lindo isso. Eu tô Grata. adorando. Tô adorando conhecer vocês, gente. Fiquei muito feliz com o convite e, nossa, tá sendo super legal. Eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que realmente conectar com a nossa intuição de uma maneira mais amorosa, sabe? Com mais calma. É nesse silêncio e nessa calma que a gente chega lá, né? Porque a jornada é profunda, é longa, é profunda e tem que ter coragem. Então, legal, parabéns para vocês que estão nessa coragem, nessa busca, né? Sim. A Regiane quer falar. Fala, Regiane. Abre aí seu microfone. Clica na tela do celular. Aí, acho que abriu o Agora microfone. foi. Aí, é. Oi, meninas. Eu não faço parte ainda fisicamente desse grupo de vocês, mas me sinto conectada espiritualmente, senão eu não teria chegado até aqui, né? E antes de uma reunião, a experiência que eu tenho com o teu trabalho artístico foi através da Tassiana, que antes de uma reunião de trabalho que nós tivemos, ela me ofereceu para abrir o teu oráculo. E foi bastante, assim, a gente tem uma conexão energética bastante grande, bem luminosa, né? Saiu o lagarto, né? Eu acho que é lagarto o nome da carta. Eu acho que é até esse que está atrás de você aí, não é esse que é o lagarto? Ah, tá. Esse aqui é a rã. O Ah, não. lagarto, eu acho que eu nem tenho mais. Eu vendi a obra original. Eu só guardei duas obras do oráculo, porque na época eu deveria ter guardado mais. Eu até me arrependo um pouco, porque faz parte dos ossos do ofício, né? Você tá lá na arte, eu vendo a arte e vamos embora. Então sobraram duas, as duas que eu tenho é essa e A do guru. a do Guru, que é o cristal. Então me Tá. trouxe até aqui essa energia, né? Me criou em mim uma coragem para eu falar aquilo que estava silenciado pela minha vergonha. Eu tive coragem, eu me mitifiquei, pelo menos foi o que eu compreendi da carta, né? E eu fiz exatamente isso que você se falou.
Eu me conectei com a imagem dela, porque o áudio não estava bom, eu não conseguia entender direito o que a Tassiana estava dizendo, então eu mergulhei na imagem. Como eu canto, eu pensei assim, eu quero que esse mar de forma, de desenho, entre em mim como uma música entre em mim. E entrou. Que lindo. Então eu venho aqui para confirmar o que você está dizendo. A conexão é mente a mente. Ela é assim, é olhar Isso. e a arte faz isso. Ela faz isso como um Indra, né? Como uma mandala que ela desperta algo secreto que está na nossa mente. Então eu venho aqui humildemente agradecer a Tassiana, ao trabalho da Laís, por eu ter chegado até você, mulher linda, preciosa, criativa, luminosa, cheia de arte transbordante. A minha vergonha se tornou coragem através da tua arte. Muito obrigada. Nossa, eu fiquei emocionada agora. E Que eu leio lindo cartas, isso. tá? E você me tocou profundamente. Puxa. E Te assim, honro, Cris. Eu te honro. Eu honro todas as mulheres que estão aqui. linda demais. É esse momento do coração, né? Nossa, que energia boa demais, gente. Bora pra chapada de novo. Bora, né? Vamos se encontrar quando vocês vierem aí. A gente se encontra. Eu Na vou próxima adorar a gente também. faz um café com a Cris. Beber um café aqui. Convidadíssima. Conhecer o Gente, ateliê. Será que tem mais alguém? Eu vi que tem 6 participantes. Não sei se todo mundo falou. Se alguém quer falar. aqui vibrando, né? Ai, que delícia. Então, e aí que eu tô fazendo agora um trabalho, senti de falar isso aqui, que é assim, algumas pessoas que chegam até mim querem uma obra minha. Eu comecei fazendo uma árvore, sabe? Uma pessoa falou: eu amo a tua árvore, eu adoro a sua árvore, eu tenho uma conexão com a sua árvore. E eu senti que eu podia fazer a árvore daquela pessoa, mas a árvore daquela pessoa. Que aí já não, e foi incrível, foi profundo e foi transformador para mim, que eu vi que acabou sendo um trabalho, porque tá tudo conectado, né? Não existe o você, o eu, principalmente na arte. Então é muito fácil chegar nesse lugar do somos todos um. E quando você conecta com o outro, então eu fiz a árvore dele e já não se tratava, era uma coisa assim. Ele gostou do meu traço, da minha arte, algo na minha arte tocou aquela pessoa. E aí ela veio para mim com essa demanda da árvore, por exemplo. Poderia ser a rã, poderia ser o lobo, enfim. E aí eu senti que eu podia conectar com aquela pessoa e trazer a árvore da pessoa.
E aí eu fiz, porque eu sou reikiana também, e aí eu comecei a meditar na pessoa, peguei o nome da pessoa, eu olhei o mapa da pessoa, né? Eu tiro umas cartas antes e tal, e eu vou conectando com aquela pessoa e eu comecei a desenhar a árvore dele. Na hora que eu terminei, a pessoa só vê depois que terminou, tá? Não vê o processo. Eu filmo tudo, né? Aí eu dou o reiki no quadro e aí eu entreguei a árvore para aquela pessoa. Foi a primeira vez que eu fiz. Aí depois eu fiz mais 2 vezes e agora eu estou fazendo a loba de uma mulher e uma loba, que tem a carta do lobo, né? Só que aí eu estou fazendo a loba dela, né? Que é uma mulher com os cabelos, eu não terminei, então não posso mostrar para vocês. Mas o vídeo do rapaz eu fiz o passo a passo, entreguei para ele o vídeo e entreguei a obra, né? Nem era uma obra muito grande, ele pediu uma obra menorzinha. E eu amei fazer isso, assim. E por que eu estou falando isso? Porque a arte conecta, a arte salva. A arte salvou a minha vida. E salva vidas mesmo. Já aconteceu de uma pessoa ter um quadro de um pai no hospital, levou um quadro meu pro hospital e colocou na frente da cama da pessoa. A pessoa se reabilitou e depois ela veio no meu ateliê para falar que aquele quadro ajudou ela a se recuperar. Então, a arte salva vidas, sabe? Então, não se trata mais de mim. É igual a esse oráculo. Depois que eu fiz ele, não se trata mais de mim. São vocês. É essa conexão. Então, tá muito para além, né? E é muito bom isso, porque aí eu me sinto, é nesse lugar que ser artista plástica para mim é uma honra, é um orgulho e é um pertencimento gigantesco. Porque muitas vezes, antes, bem no começo, né, tem toda aquela insegurança de você ser artista plástico. Até porque as pessoas também, às vezes, é um pouco infantilizado o trabalho do artista plástico, sabe? Eu sinto um pouco isso, né? A infantilização, né? Então a gente fica muito numa luta de. Mas aí quando eu parei com isso e me senti pertencendo, e vi que não se tratava mais de mim, que se tratava de mim, do outro e do todo, e que tinha um alimento da alma a ser colocado ali, que esse era o meu papel, alimentar almas, é ser um veículo para, né? Alimentar as almas e alimentar a minha alma também. Então, isso me fez ser parte e ter coragem de falar: não, eu sou artista plástica profissional. E isso mudou tudo. Parece uma coisa tão bobinha, né? Mas mudou tudo. E aí, se não tiver ninguém mais para falar, eu vou tirar uma cartinha. O que vocês acham? Sim? Vai bem, sim. Ó, então tá, aqui tá o oráculo, né? Então, faz de conta que são vocês, tá? Que eu vou tirar. Aí vocês conectam aí. Ah, gente, olha ele aqui. Ah, que gostoso. Né? A criança interior. Vamos olhar um pouquinho. A alegria dele, o olhar, a expressão, as cores. Né? A Maria do Carmo está falando que é a segunda vez que sai a carta. Né? Então, aí esse sentimento de cores, cor é emoção, né? E realmente a cor é a emoção. Então, não só a forma do curumim, né? Porque a gente já vê direto
Um índio aqui, no caso, um curumim, né? Um índio criança. A gente já bate o olho e fala, um índio criança. Ou não, ou pode ver um índio adulto, mas eu acho que é mais para criança. Mas cada um vai ter uma interpretação. Só que aí tem as cores, né? E as cores, elas são muito a emoção. A forma já está mais chegando perto da razão. Mas as cores são emoção pura. Então, de repente, entrar mais nessas cores e sentir a vibração das cores é um caminho bem legal também. Para estar mais perto de um lugar que não é tão viciado no racional, né? Porque a gente tem esse vício da racionalidade o tempo inteiro, porque a sociedade pede isso da gente o tempo inteiro. 2 mais 2 é 4. Né? Quanto que vai ser o troco? É débito ou crédito? O dia inteiro, né? Do trabalho, enfim. Então, a cor ajuda, só um toque assim especial para esse olhar a carta e olhar a imagem. Ah, não estou conseguindo. Cor, né? Aqui, sei lá, sentir a cor, sabe? A vibração da cor. Aí, às vezes, você olha para uma nuvem, tudo tem cor, gente. E tudo tem vibração. E a cor é vibração. Tudo. Ah, é branco, até o branco tem uma tonalidade, tudo reflete em tudo, né? Então, as nuvens são brancas? Não, as nuvens são coloridas. Quando dá um pôr de sol, fica arco-íris. As nuvens. A nuvem nada mais é que a água refletindo a luz do sol que passa ali, né? É uma água que reflete a luz do sol. E dependendo do horário, da situação, ela vai estar rosa, amarela, laranja. É cor pura. Aí tá. Então, curumim, vamos lá pro racional. Falando. Todo mundo quer, né? Que é a ingenuidade, a alegria de viver, a pureza, a criança interior, a juventude, né? E ele fala que ser ingênuo, eu gosto dessa frase, né? Ser ingênuo não é ser bobo, né? Nem infantil. Que a ingenuidade é uma preciosidade, que você pode guardar, manter a vida inteira. E quem mantém isso tem uma joia na mão, um tesouro incalculável, né? E às vezes a gente perde, né? Então, assim, isso é uma coisa, tipo assim, uma vez eu vi, não sei quem falando, assim, ser velho é bom? Depende, né? Porque eu fiquei sábia, porque fiquei velha. Mas a gente tem que tomar cuidado para não perder a ingenuidade, para não perder essa criança interior. Porque a gente ganha coisas na velhice, mas também perde outras. Então, essa preciosidade da ingenuidade da criança interior é que a gente tem que estar atento no passar dos anos, para não ficar o quê? Carrancudo demais, né? Porque o lado contrário da carta diz justamente isso. Aí alguém podia dizer assim, uma vez me disseram, mas seu oráculo é sempre positivo. Que foi uma leonina, que olha tudo positivo. Eu achei até engraçado. Tudo para ela era positivo, então ela olhava o oráculo, tudo positivo. Só que, na verdade, não. Que todas as cartas do meu oráculo começa positiva, ela dá um puxãozinho de orelha. Mas, legal, só que presta atenção nisso daqui. Como, por exemplo, aqui. Olha, criança interior, que lindo, a hora de você viver sua criança interior. Mas depois ele fala, o lado contrário dessa carta indica que você pode estar demasiadamente carrancudo, né? Que tem a Nanã, eu não sei direito dessa cultura, mas eu já ouvi falar que tem a Nanã e tem uma outra entidade que também é velha, que ela é a velha carrancuda, a ranzinza, a rabugenta. Então, é bem sutil esse lugar, assim, da maturidade, né? A gente não
prestar atenção para não entrar nesse lugar do carrancudo, né? E aí depois ele fala que é hora de plantar a semente do futuro, né? Começar algo novo. Ai, gente, olha, essa coisa de você sempre se extasiar com algo novo é uma coisa tão maravilhosa. Eu me lembro quando eu entrei uma vez numa sala de criança, eu estava fazendo alguma coisa na minha escola que eu tinha que avisar as criancinhas pequenininhas, e na sala de crianças de 5, 6 anos, para falar, eu ia ajudar o pessoal a levar uma excursão para o Holiday on Ice. Holiday on Ice? No gelo, espetáculo no gelo. Aí eu peguei e falei, gente, vai ter uma excursão, quem quer ir no Holiday on Ice? O Holiday on Ice é um espetáculo no gelo. Meu, a cara das crianças. Sabe assim, esse deslumbramento é muito essa carta do curumim, essa coisa de você conseguir, sei lá, o dia tá lindo. Sabe isso? E conseguir manter isso, gente, é uma joia tão preciosa, assim, que quem consegue, e a gente tem que botar isso assim como uma meta de vida, porque a gente vai envelhecer e a gente vai dar de cara com o carrancudo que tem dentro da gente, sei lá, o rabugento, né? Então, tudo bem, tem um rabugento lá, mas vamos ver como é que a gente faz aqui internamente para conseguir manter essa criança viva, né? E aí depois ele fala, observe os pássaros. Os pássaros são muito assim, né? Essa criancinha que tem dentro do passarinho. Os pássaros, eles nos ensinam muito sobre a alegria e a pureza. Essa liberdade também. É isso. Ai, que lindo. Gratidão, querida. Demais. Eu adorei mesmo conversar com vocês. Ai, que bom. Que bom que você topou. A Cris tinha me mandado uma mensagem, e aí de repente a gente pode fazer um encontro, né? Então, nossa, Pois é, e bom. rolou super legal, né? Nossa, gratidão. Fiquei bem feliz de te Gratidão. conhecer para além, né? Para além da Das sua cartas. arte, das cartas, esse ser que te Pode surgir algo atravessa aí. novo daí, hein, Laís? Pode surgir algo novo. Na próxima viagem, então, eu vou fazer uma vivência, né, uma dinâmica. Sim, já estava aqui. Ai, vamos pintar junto com a Cris. Legal Fazer demais. 2 horas de pintura com a mulherada. Poxa, ia Com ser a legal, mão no né? chão, assim. Nossa, a expressão é boa. Dá para fazer sim. Eu ia adorar. Eu quero ir. Super topo. Cenas dos próximos capítulos. Ai, Ai, muito lindas grata. demais vocês. Obrigada, viu? Parabéns também pelo seu trabalho, por essas meninas lindas, pela coragem de vocês, desse autoconhecimento, porque precisa de coragem. A Carta do Guerreiro fala disso, do autoconhecimento. Eu até fiz um vídeo falando da Carta do Guerreiro, dessas coisas de se autoconhecer. É uma jornada, e não é para poucos, né? Por isso que nem todo mundo nos segue, porque não é fácil olhar para a nossa própria sombra. Né? E a gente, enquanto não olhar para a sombra, nunca vai vir a luz. Não é? Sim, bem isso. É. Cris, e esse vídeo que você fez está no Instagram ou YouTube? Onde que é? Onde que as meninas Tá te no encontram? YouTube. Tenho esse vídeo do Guerreiro, tá no YouTube. Eu posso mandar o link para você. No Instagram também. Tá nos dois. Aí, mas que nem todo mundo tem Instagram, então eu botei no YouTube. Que YouTube todo mundo pode olhar. Né? Eu te Perfeito. mando o link do Então, YouTube. você me que aí manda e eu repasso.
Quem não tem Instagram pode olhar. Eu falei do guerreiro, eu fiz um vídeo, inclusive, no Rio. E tirei e falei bastante da carta do guerreiro. Vou fazendo outros, aí, assim, não é muito, eu não sou muito, tipo, youtuber, né? Eu faço de vez em quando, eu tiro uma carta, falo da carta, tá. Que, assim, uma carta tem muito conteúdo. Apesar do texto ser pequeno, cada um, é o que eu falei, vai olhar e vai sentir, e aí tem infinitas formas, né? Sim, sim, maravilhoso. Ai, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Cris, de coração. Gratidão, meninas que estão aqui. Obrigada para todo mundo pela presença também. Uma linda noite deslumbrante, com um olhar de curumim para todas. Obrigada. Beijo. Tchau, Muito tchau, obrigada. gente. Ai, deixa eu fazer um Até print. mais. Nossa, espera aí. Faz. Foi. Aí, foi. Boa Beijo. noite, obrigada. Tchau. Tchau.